Fala, povo de Deus, sétimo dia da nossa série, Deus não desiste de você, Oséias capítulo 7. E Deus tem uma mensagem aqui poderosa aos nossos corações, amém? Lá no último versículo, mas nós vamos chegar lá com calma, mas eu pretendo ser breve, amém? Versículo 1, quando eu tento curar Israel, então desde já a gente já sabe que Deus está tentando curar o seu povo, Deus está tentando te salvar, Deus está tentando te abençoar, Deus está tentando mudar a sua vida, Deus está tentando, tá? Mas muitas vezes somos nós que não permitimos o agir de Deus. Quando é que a gente não permite o agir de Deus? Quando a gente não se rende à vontade dele, quando a gente não obedece à vontade dele, quando a gente não tem fé. Lembra que Jesus entrou em Nazaré e a Bíblia diz que ali não pôde fazer muitos milagres, por quê? Porque o povo dali não tinha fé. Né? Jesus também falou, Israel, Israel, quantas vezes eu quis ajuntar vocês debaixo das minhas asas como uma galinha ajunta os seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Né? Então, quando a gente não quer viver a vontade de Deus, Deus vai tentar, mas não vai poder, entre aspas, fazer, porque poder ele pode todas as coisas, porém, ele mesmo estabeleceu princípios, tá? E um desses princípios é o princípio da obediência, é o princípio da fidelidade, tá? É o princípio de honrar a Ele. Então, se nós não o fazemos assim, Ele também não o faz. Amém? Versículo 2. Eles não percebem que eu me lembro de todas as suas más obras. Os seus pecados os envolvem e eu os vejo constantemente. Deus está falando que o seu povo não percebe que Deus vê aquilo que eles fazem de mal. Nós vivemos hoje um movimento dentro das igrejas perigoso chamado de hipergraça, né? Ou graça barata, enfim. Que é uma mensagem que está sendo pregada assim: ei, Jesus te ama, então tá tudo bem. Viva como for, aconteça o que acontecer, Jesus te ama. E é verdade, Ele te ama. Porém, pecado continua sendo pecado, errado continua sendo errado, a palavra de Deus continua sendo um manual de vida para nos instruir ao que fazer e ao que não fazer. Só que o povo, por pensar que é povo de Deus, por pensar que frequenta uma igreja, está esquecendo que Deus vê as suas más obras. Ah, mas Deus me ama, isso é o que importa. Não, porque eu vou falar um negócio muito sério. Todo mundo que for ser lançado no inferno é amado por Deus. Você já pensou nisso? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A vida eterna está à disponibilidade de todos. Então Deus amou a todos a ponto de lhe dar a oportunidade de ser salvo. Todos serão salvos? Não. Então tem gente que é amada e não vai ser salva. Então tem gente que é amada e vai estar no inferno. Então não é porque Deus te ama que você pode viver de qualquer forma. Deus te ama, mas lembre-se que Ele também vê as suas más obras, as minhas más obras. Então o que eu faço? O que você faz? Nós nos arrependemos e mudamos de vida. Amém? Versículo 3. Eles, né, o povo de Israel, alegram o rei com as suas impiedades e os líderes com as suas mentiras. Então olha isso que louco. O povo de Israel está vivendo uma vida que alegra ao seu rei e alegra aos seus líderes, mas não alegra ao seu Deus. Há momentos em que somos aplaudidos na terra, mas não aprovados no céu. Há momentos em que agradamos o nosso patrão, os nossos funcionários, a nossa esposa, o seu marido, os seus filhos, agradamos o sócio na empresa, agradamos a nós mesmos, agradamos a tudo e a todos. Quem sabe agradamos até mesmo os nossos pastores, mas não agradamos a Deus. Por isso que Paulo fala, Gálatas 1,10, não procuro eu agradar o homem, procuro eu agradar a Deus. Porque se não fosse assim, eu não poderia ser chamado servo de Cristo. O meu maior desejo, o seu maior desejo tem que ser agradar a Deus, antes de agradar a si mesmo e antes de agradar as pessoas, por mais importantes que elas sejam, nós precisamos agradar a Deus. Amém? Versículo 7, lá na última linha vai falar que todos os seus reis caem e ninguém clama a mim. Então preste atenção, para um rei se levantar, outro tem que ter.
saído do trono. E Deus está falando, todos os seus reis vêm caindo, e mesmo assim não clama a mim. Deus está falando de uma sequência de atos negativos, de uma sequência de reinados negativos, de um ciclo negativo na vida da nação de Israel. E mesmo vivendo um ciclo negativo, o povo não clama a ele. Tem gente que está assim, está tudo dando errado há muito tempo. A família está dando errado, a profissão está dando errado, o ministério deu errado, os seus sonhos particulares deram errado. Está tudo dando errado. E você não percebe que o que está faltando na sua vida não é você estudar mais, não é você trabalhar mais, não é ter alguém do seu lado que te ama mais, não, é você mudar. É você se arrepender, é você se alinhar com a palavra de Deus, é você finalmente obedecer a ordem que Deus já te deu há anos atrás. Todos os reis caem, mesmo assim não clamam. É um reinado errado atrás do outro. Abre vários negócios e não dá certo. Tem vários relacionamentos e não dá certo. Trabalha em várias empresas e não dá certo. Tenta vários cursos e não dá certo. Até quando que você não vai perceber que o que está dando errado não são as coisas aqui na terra. O que está dando errado é o seu relacionamento com o Senhor. E enquanto isso não for colocado em ordem, o resto das coisas também não fluirão. Versículo 10. A arrogância de Israel testifica contra ele. Mas apesar de tudo isso, ele não se volta para o Senhor, para o seu Deus, e não o busca. Está dando tudo errado e continua arrogante. Está dando tudo errado e continua de nariz em pé. Está dando tudo errado e continua vivendo como se estivesse dando tudo certo. Não buscando a Deus. Versículo 11. Efraim é como uma pomba, facilmente enganada e sem entendimento. Ora apela para o Egito, ora volta-se para a Síria. Ou seja, Efraim, o povo de Deus, é facilmente enganado. Como que sabemos disso? Porque uma hora ele se volta para o Egito, outra hora ele se volta para a Síria. Egito e a Síria fazem menção de algo ruim, de um lugar fora da presença de Deus, de nações pecaminosas. Mas o ponto aqui é o seguinte: mente dividida. Você quer perceber se você ou se uma pessoa que está ao seu redor não tem entendimento, está sendo facilmente enganada pelo inimigo? É alguém que tem a mente dividida. Uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra. Uma hora vai para a direita, outra hora vai para a esquerda. Uma hora faz isso, outra hora faz aquilo. A mente está dividida. Cada hora quer uma coisa, cada hora vai para um caminho, está perdido, está sem norte, está sem direção. Por quê? Porque deixou de buscar o Senhor, que é o nosso guia, que é o nosso condutor. Deixou de olhar para a palavra de Deus, que é a nossa bússola, que é o nosso norte. Então se volta para o Egito, se volta para a Síria, se volta para fulano, se volta para ciclano, se volta para isso, se volta para aquilo, mas não se volta para o seu Deus. É alguém que está sendo vítima de um espírito maligno que traz divisão na sua própria mente. E você não consegue entender aquilo que você quer. E você não consegue tomar uma decisão. E você não consegue fluir e avançar no seu futuro. Versículo 13, na última linha também. Eu desejo redimi-los. Olha aí, de novo Deus falando, o desejo dele é redimir a gente. Mas eles falam mentiras ao meu respeito. Tem gente mentindo tanto, está mentindo até sobre Deus, até sobre as coisas de Deus. Está envolvendo Deus nas suas mentiras. Eles não clamam a mim do fundo do coração, quando gemem orando em suas camas. Olha isso. Então Deus está falando, eu vejo que eles deitam na cama e oram, mas eles não oram de todo o coração. Versículo 16, eles não se voltam para o Altíssimo, são como um arco defeituoso. Então junta essas duas informações. Eles oram, mas não fazem de todo o coração. São como um arco defeituoso. Não é um arco quebrado, é um arco defeituoso. Então é um arco que continua atirando flecha, só que sem precisão. Ele não está quebrado, mas ele tem defeito. Entendeu? Ou seja, junta essas duas informações. É um arco que atira, mas sem precisão. Junto com um povo que ora, mas não de coração. Ou seja, Deus está falando para alguém que faz coisas. Deus está falando para alguém que vai na igreja. Deus está falando para alguém que ora. Deus está falando para alguém que acompanha as séries. Mas ainda assim,
não tenho feito de coração. Ainda assim, não tem feito com precisão. Deus está falando para alguém que se tornou meramente religioso. Ora 5 minutos por dia, nem sabe o que está orando. Vai na igreja e nem sabe o que foi pregado. É alguém que se tornou religioso, é um arco defeituoso. É alguém que, quem sabe, tem até um ministério na casa do Pai. Faz coisas para Deus, atira flechas. Tá entendendo o que Deus está falando? Mas não faz com precisão, não faz com excelência. Ora, mas não faz de coração, só faz da boca para fora. Está se tornando alguém religioso. Deus não é religião, Deus é relacionamento. Deus quer um relacionamento com você. Deus quer te alinhar com o céu. Deus quer você de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis. Quando? Quando me buscar de todo o vosso coração. É o que Deus falou através do profeta Jeremias. Então, eu não quero ser um arco defeituoso. Tem gente, não só relacionada às coisas de Deus, a tudo, está produzindo, trabalhando, correndo atrás, se esforçando, estudando isso e aquilo. Mas não está fazendo com excelência. Não está fazendo como Deus chamou para fazer. Por quê? Porque é defeituoso. Por que é defeituoso? Porque tem alguma coisa que não está alinhado, não está como deveria ser. Ou a corda está frouxa, ou a flecha não está afiada, ou o arco está bambo. Ou seja, carrega um problema, carrega uma ferida, carrega algo dentro de si que te impede de viver com excelência o que Deus tem para você. É um arco defeituoso. Deus te chamou para ser arco, Deus te chamou para ser flecha, Deus te chamou para fazer algo poderoso e abençoado nas mãos dele, abençoar você e toda a sua casa, mas você está até fazendo isso, mas com defeito, não está fazendo com excelência. Está conseguindo entender a mensagem aqui que Deus está passando para você? Tem gente que está fazendo, mas não está fazendo como deveria. Tem gente que está orando, mas não está orando como deveria. Tem gente que está trabalhando, mas não está trabalhando onde deveria. Deus já te mandou sair daí e você não sai. Você está produzindo, você tem o seu salário no fim do mês, mas você é um arco defeituoso. Tem gente que está estudando, mas não está estudando a faculdade que Deus direcionou. Está estudando a que Ele mesmo queria. Está estudando, está crescendo, mas é um arco defeituoso. Atira, mas não atira com precisão. Não acerta o alvo de Deus. Está entendendo o que Deus está falando aqui? Pelo amor de Deus, eu não sei se eu estou conseguindo ser claro. Mas eu não quero ser um arco defeituoso. E eu acredito que você também não quer ser um arco defeituoso. Então nós precisamos falar: Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? E seja ela qual for, precisamos seguir essa vontade. Lembra de Jesus no Getsêmani? A agonia de Jesus era tão grande que ele suava sangue. E ele falou: Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Era a vontade de Jesus. Contudo, não seja feita a minha. Isso aqui, que é a minha vontade, não faz ela não. Faz a sua. Alguém que está disposto a viver o propósito do Pai, seja ele qual for, ainda que seja totalmente contrário ao seu propósito. Esse é o exemplo de um arco poderoso nas mãos de Deus. Eu não quero ser um arco defeituoso. Eu acredito que você também não. Então não se engane com resultados. Não se engane com fazer algo. Tá? Porque arco defeituoso também atira. Só não atira com excelência e só não acerta o alvo de Deus. Tá? Reflita sobre isso e o Espírito Santo vai te conduzir também a um lugar de reflexão e de mudança naquilo que precisa ser mudado. Amém? Que Deus te abençoe. Eu te espero aqui amanhã no capítulo 8.